que prestam serviço pela cooperativa, elas têm que ganhar, em prestando serviço, no mínimo um salário mínimo, lógico, porque ela está prestando um serviço que é um serviço tradicional, né? Por exemplo, se aqui tem as pessoas que cuidam da limpeza da universidade, ela tem que ganhar o piso da categoria, né? Ou então, no mínimo, elas têm que ganhar um salário mínimo, porque elas não podem ganhar menos do que isso. É a lei que manda. Por quê? Porque ali se trata de uma natureza de serviço que é prestado, né, que o indivíduo pode prestar ele diretamente. E o custo dessa reprodução do trabalho não pode ser menor do que a que a sociedade já paga. Ele pode ser maior, mas não pode ser menor. Né? Porque senão você vai criar um aviltamento das condições de trabalho. Você vai criar uma superexploração numa realidade que já é exploradora. Thales, e como o Mova-se é uma realidade que a gente conhece mais de perto, né, você está aqui representando, lida com essa questão gerencial na cooperativa, considerando essas dificuldades impostas pela lei, que às vezes é inadequada, segundo o professor Osmar. Interessante o ouvinte ter ligado e perguntado, porque assim, a gente está falando muito do termo cooperativa, né? Mas, na verdade, assim, a gente está discutindo uma lógica que se aplica também a associações, né, e ONGs, que na última década está muito em voga. E, assim, a gente tem um trabalho de consultoria via o SEBRAE, que acompanha a gente durante todo o ano. Então, isso facilita demais essas questões todas de ordem burocrática, entendeu? Porque a gente tem um profissional, o SEBRAE, que acompanha nossas atividades, toda a nossa geração de renda, tudo. Ao longo do ano ele fica nos acompanhando e semestralmente a gente tem um perfil, a gente tem um relatório que ele nos passa semestralmente e ao final do ano também. Então isso nos ajuda bastante, entendeu? A gente se concentrar no que diz na parte artística. Essa é a grande questão das cooperativas, porque como ela junta trabalhadores de várias áreas, as pessoas elas são trabalhadores daquela área, mas a gestão ela é sempre um problema. Porque como é que você vai ter um músico responsável pela gestão da empresa? É complicado dividir essas tarefas. Um músico que ele é músico e vai agora também pensar em estratégias de como inserir música, como produzir grandes shows, entendeu? Projetos, né? Então tem que ter uma pessoa que ele saia do em si mesmo músico para pensar projetos maiores. Nem sempre é aquilo que a gente pode chamar de empreendedorismo cultural, no caso de vocês, né? Como desenvolver projetos mais abrangentes que fogem da minha atribuição. Artesanato também é um setor extremamente difícil, complexo no sentido da gestão, porque no momento em que eu estou ali produzindo aquilo que eu sei fazer, eu vou precisar de pessoas para gerir a cooperativa. E as pessoas, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu sou um artesão, eu não sou um gestor, né? Aí para isso delega às vezes esse poder tido que inato para eles, para uma outra terceira pessoa. E aí é que os problemas aparecem. Porque não se vê a questão da autogestão, as cooperativas acabam delegando a outros a gestão da cooperativa e cometem um erro gravíssimo, porque essas pessoas acabam por intermediar e fazer a estrutura de intermediação, quando o que nós temos que fazer é o seguinte, é capacitar as pessoas no processo de gestão, simplificar, terceirizar aquilo que é específico, como contabilidade, não precisa as pessoas entenderem de contabilidade, mas elas precisam entender minimamente dos números, né, das obrigações, então tem que desenvolver a capacidade de gestão. Alguém tem que perder seu tempo com capacidade de gestão, é tipo um condomínio, né? Todo mundo, não, eu só sou dono do apartamento, mas eu não tenho nada a ver com isso. Se ninguém aceitar ser síndico, nós íamos morar num caos, quem mora em prédio, né? Alguém tem que fazer, então nós temos que desenvolver essas habilidades. A cooperativa ela participa um pouco desse drama. E cada cooperativa é uma cultura própria, não existe regra, não existe solução. Ou é um negócio bom, ou é algo que leva as pessoas à realização, seja ela qual for, simbólica ou econômica, ou ela vai cair no esquecimento. Desculpe, professor. Aqui no estado do Ceará tem sido uma boa experiência o cooperativismo, a economia solidária, nós temos o Banco Palmas, algumas experiências. Como o senhor avalia as iniciativas? As dificuldades que a gente está falando aqui, teoricamente, elas se realizam na prática de uma forma muito maior. Primeiro, por quê? Porque quando você trabalha com cooperativas de um público, por exemplo, que é o público preferencial da universidade, que para pessoas que de baixa renda,
nós temos um grande problema. É o quê? Como que elas precisam ter capital para ter equipamento, para produzir, elas têm que ter ajuda de fazer um plano de negócio, assessoria, consultoria, elas têm que ter aquilo permanentemente, né? Aquilo que uma empresa, quando faz parte do capital de investimento dela, uma cooperativa dessa, ela sai fragilizada. Por quê? Porque ela não tem esse suporte. Essa tecnologia custa dinheiro. O conhecimento de gestão, o conhecimento disso tudo tem dinheiro. E mais ainda, a inserção no mercado. Não é? A inserção no mercado não é algo muito fácil. Não é algo muito fácil. Eu sempre defendi essa tese. Até teve uma reunião em Brasília essa semana lá com os ministérios, lá junto com o professor Paul Singer na Economia Solidária, né, na Secretaria, e para discutir, por exemplo, nós estamos com um grande drama. A presidenta colocou como desafio a eliminação da extrema pobreza, né? O Brasil, país rico, é o país sem pobres. Isso é uma agenda extremamente atual, moderna, positiva e, eu diria, ética. Né? Nós temos que nos envergonhar de nós mesmos por ser um país que tem ainda muitas pessoas na extrema pobreza. Mas a economia solidária precisa fazer uma agenda para isso. A sociedade, a universidade pública, nós da UFC, principalmente os órgãos públicos, as pessoas que se comovem e que têm noção de cidadania, tem que dizer o seguinte: sim, e aí, como é que nós vamos fazer? Qual é o esforço? Isso não tem nada a ver com a gente, né? Essa questão da pobreza. E aí vocês, não, vamos criar um conjunto de cooperativas. Se criar, vai quebrar. Eu acho que tem que começar pelo mercado. Nós temos que criar mercado, disponibilidade de compra de produtos para essas pessoas e para eles poder aportar possibilidade de sustentabilidade. Organizar simplesmente as pessoas, né? E nós fizemos várias cooperativas dessa forma, muitas delas extremamente competentes, né? Tecnicamente competentes, mas não tinham porque não tinha aporte. A economia funciona muito mais pela política do que a gente pode imaginar. E eu aprendi isso não foi em livro, não. Eu aprendi isso foi na prática. Né? As relações entre as pessoas, né? As portas que se abrem, elas são mais importantes do que qualquer competência instalada. Então, como que essas pessoas que estão lá na extrema pobreza, quem vai abrir as portas para elas? Eu vejo só nós, o setor público. Nós, a sociedade, que se comove e que se mobiliza. Nós, o Estado, que tem isso como estratégia, como política. Fora disso, eles vão ficar organizados, mas continuarão pobres porque não vão ter acesso ao banquete. Né? Vai ficar sempre com as migalhas para ele. E essa agenda é uma agenda da sinceridade, não é aquela coisa do drama, mas é aquilo que nós precisamos construir meios de que, quando nós estamos no patamar hoje, de saltar, de acabar com a fome para acabar com a miséria, nós temos uma mudança paradigmática aí. Acabar a fome, eu posso acabar a fome de alguém dando comida para ela. Mas eu não tiro alguém da miséria dando comida para ela. Ela pode ficar com a barriga cheia, mas ela vai contar na miséria. Porque a miséria, ela tem a ver com a educação, com acesso ao conhecimento, com acesso à cultura e à universalização, com um conjunto de convívios que ela não vai ter e que só a barriga cheia não resolve. O problema do assistencialismo, né? Por ele, só por assistencialismo pelo assistencialismo simples, né? Então esse projeto, eu acho que é um projeto interessante, é uma agenda muito, muito positiva e que eu acho que a sociedade precisa entender isso de forma inteligente, de forma propositiva e de forma otimista. Para sair dos 3%, né? O país tem só 3% de iniciativas cooperativas e de economia solidária, como o senhor colocou no início. Nós gostaríamos de agradecer ao professor Osmar, ao Thales, do Mova-se, o professor Osmar, sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da UFC, o Osmar, músico e produtor musical, pela presença aqui no nosso programa. Nós gostaríamos de ter explorado um pouco mais. A gente pensa que 1 hora é muito, mas é muito pouco. O tempo é muito reduzido para se discutir uma coisa tão ampla e que nos parece que no Brasil ainda está engatinhando, trabalhando com o percentual que o senhor colocou no início. Em outros países... Eu acho que é interessante também ressaltar aqui essa capacidade empreendedora do músico, até a panela, né? É fantástica essa ideia, né? Eu acho que essa ideia do empreendedorismo que vocês estão desenvolvendo, né? Disco, essa iniciativa, banda de música, a Universidade fez aquela seleção aqui, apareceu
umas 15, né, hoje, de banda de músicas só universitárias, imagina. Então, nós temos um espaço extremamente enriquecedor disso, a juventude extremamente fértil nessa área. Muitos artistas, mas não tem um mercado... Isso. É isso que a gente está querendo formar. E a gente fica trabalhando por produção cultural, vamos discutir política cultural, e de repente não aparece nada de coisas desse tipo, de coisas interessantes, de coisas vivas que interessam a juventude, interessam a sociedade, com coisas concretas desse tipo, como a experiência de vocês. Eu parabenizo e eu acho que vocês, eu acho que é um grande exemplo para a nossa juventude, né? No sentido de que nós podemos empreender a nossa cultura. 5 anos de Panela Discos, mostra do novo rock de Fortaleza, iniciativa do Mova-se. E programa Vida no Trabalho volta na próxima quinta-feira, às 14h. Uma boa tarde. A Universitária FM apresentou Vida no Trabalho. Programa do Departamento de Desenvolvimento Humano da Superintendência de Recursos Humanos e do Núcleo de Psicologia do Trabalho do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará. Realização: Setor de Jornalismo da Universitária FM. Apresentação: Fátima Leite. Produção de Carlos Augusto, Fátima Leite e Lúcia Helena Pierre. Operação de áudio: Antônio Carlos Lima.